Vinho. Um oferecimento, Sulina Parrilla e Restaurante. Flá Gastronomia. Meus amigos, estamos aqui no Flá Gastronomia para mais um Falando de Vinho para você. Sempre ao lado do meu amigo, meu irmão, Vitor de Freitas, sommelier, mestre em vinhos. Gostei dessa. Você gosta, né? Você gosta. Para a gente falar de um assunto muito pertinente para você que está começando no mundo do vinho. Como aleatoriamente você escolher na gôndola, por exemplo, do supermercado um vinho, não é? E o Vitor vai começar a caminhar com a gente aqui para trazer as dicas. É isso, Vitor? É isso aí. Aproveitando, né, aquele mote que você passou para mim, né, do contato que você teve com alguns telespectadores, e eu também, agora que eu tive recentemente, no final de semana com a família, e aí o pessoal, né, não levou o vinho, mas todo mundo quer tomar vinho e o vinho acaba. E você tem que sair correndo para comprar. E como é que você faz isso na hora? Assim? Você está lá diante do mercado, você tem um X para gastar, como é que você faz? É por aí que a gente vai conversar com o pessoal. Você trouxe aqui de um produtor parceiro nosso, um vinho que eu aprecio, o Vitor também. O Vitor é apaixonado por vinhos portugueses do Douro. É isso aí. E aqui está a Quinta do Crasto, que é um dos principais produtores da região. E por que você escolheu? Só porque a gente é amigo do pessoal ou porque realmente você recomenda? Não, as duas coisas? As duas coisas. Porque eu conheço pessoalmente a Quinta do Crasto, conheço o enólogo, um grande amigo, premiadíssimo lá em Portugal, não só na Quinta do Crasto, ele tem hoje um projeto pessoal também, que é o Lobo Vasconcelos. Então, assim, o Manuel Lobo é um craque, né? E a Quinta do Crasto é uma vinícola respeitadíssima na região. Então, eu escolhi não só por isso, mas também porque se você vai na prateleira do mercado, você vai comprar um vinho, não custa nada você conhecer o produtor ou começar a sua escolha por aí, entendeu? Por quê? O produtor é muito importante em qualquer região do mundo no vinho, certo? Então, se você pode, antes de comprar, por exemplo, vamos pegar nosso exemplo aqui em América do Sul, que as pessoas conhecem bastante. Todo mundo já ouviu falar que gosta de vinho, já ouviu falar de uma Conte Toro, já ouviu falar de um DV Catena, ou um Catena Zapata, no caso, né, que é a vinícola. Então, esse tipo de informação é importante. Se você não tem, procura saber, tá? Primeiro passo. E depois você vai ver o que a gente trouxe aqui. Uma vinícola de bom porte, uma vinícola importante, sempre vai ter essa sequência do vinho mais simples ao vinho mais complexo ou mais importante ou mais top, vamos dizer assim. Evidentemente que quanto mais jovem, mais barato, mais elaborado, mais caro. Exatamente. Então, assim, não se preocupe. Passando você tendo um bom produtor, sabendo que o produtor é um produtor de renome na região e tem toda essa linha, aí você vai para aquilo que você ou pode comprar ou aquilo que a ocasião pede. Correto? Isso muito através do Instagram. Aliás, mande a sua pergunta pelo Instagram. Não é? É uma pergunta corrente que a gente tem pelas redes sociais. Qual é a pergunta? Poxa, eu tenho lá uma limitação financeira para poder comprar o vinho. Qual é a dica para se aproximar não da perfeição, mas para não cometer erro, tendo pouco dinheiro para efetivamente fazer a compra? Então, isso daí para mim sempre foi importante, esse tipo de pensamento, para a gente democratizar. Quando a gente fala em democratização do vinho, do consumo do vinho, tem que sair da teoria para a prática. Muita gente fala, mas não faz, né? Eu vejo muito programa de vinho, leio muito, então tem muita gente hoje dando dica disso, dica daquilo, mas por trás tem interesses comerciais, que não é o nosso caso. Ou então por trás tem aquela coisa de querer aparecer pessoalmente, né, conquistar seguidores, então sai um monte de coisa que não tem nada a ver. E autopromoção a gente não buscou nem no primeiro capítulo e não vamos buscar, porque isso é um conceito do Vitor e meu também. Senão não faz sentido, né? Esse bate-papo que a gente faz com o nosso internauta, telespectador, quem assiste a gente,
é justamente esse, uma troca de informações, onde tem um profissional aqui para falar com categoria, com embasamento sobre vinho. É o que acontece no dia a dia mesmo no mercado, entendeu? Lógico, a gente ainda vai chegar e fazer muitos outros programas aqui, se Deus quiser. Nós vamos trazer, né? Por exemplo, por faixa de preço, nós vamos trazer dicas mesmo práticas, né? Ó, vinhos portugueses na faixa de 50 a 100, entendeu? Ou vinhos, quais são os melhores custo-benefício que a gente conta na América do Sul? Quer dizer, o mundo é infinito, mas isso aqui é o primeiro caminho. Pega um bom produtor, ele tem do vinho de entrada ao vinho mais top aqui. Agora, se o cara é bom, se o produtor é bom, dificilmente o vinho mais barato dele não vai ser bom também. Dentro, obviamente, da sua categoria, da sua faixa de preço, certo? Então, por exemplo, eu acho que nós temos aqui um Flor do Castro excelente para o dia a dia, depois vai seguindo para um Castro superior, o Castro Douro, até chegar ao Viãs Velhas, que é um vinho já de exceção, certo? Então, o que eu estou buscando? Como é que eu vou comprar? Dessa forma. Agora, o que vai mudando? Isso é importante de passar para o pessoal, tá? Ah, por que então, Vitor, aquele é mais barato se é do mesmo produtor? Aí vai o quê? As vinhas mais jovens, né? Recém-plantadas, ou a produtividade por pé ou por área. Quanto mais você produz, a tendência... Mais barato é o vinho. É mais barato o vinho e não tão concentrado, correto? Então, ele vai separando por produtividade, vai separando por parcelas, por uvas, porque aqui é um blend. Então, a safra, por exemplo, no Douro, a tinta Roriz não foi muito bem naquele ano. Vai produzir menos uvas. Vai produzir menos uva, não tão de boa qualidade, correto? O que ele faz? Ele vai trazer um blend, ou não vai fazer um vinho, ou menos produção de vinho mais caro, e vai jogar para o vinho mais barato. Então, a vinícola vai jogando isso, ela não vai desperdiçar uva, mas ela vai trabalhando o quê? Com os vinhos por categoria. Então, tem épocas que você não vai ter, por exemplo, aqui nós não trouxemos, mas ele tem vinhos varietais também. Então, uma época ele não vai engarrafar. Se a Touriga Nacional não foi bem, ele não vai fazer uma Touriga Nacional varietal. Ele vai blendar, vai cortar com outras uvas para fazer um Douro reserva, por exemplo, ou um Douro superior. Muito importante sempre falar, varietal é o vinho de apenas uma uva. Isso, nós vamos falar no próximo programa. A gente já tem mais ou menos essa pauta, o pessoal estava perguntando, mas e tipos de uva, como é que elas são? Nós vamos fazer isso daí. E blend é uma mistura de uvas. Exatamente. Na mesma garrafa. Agora tem uma pergunta aqui que eu acho que você vai achar pertinente. Tá lá, né, as 4 garrafas na gôndola do supermercado ou do empório que você for visitar para escolher seu vinho. Tá. Como é que ele vai saber o que é vinho de entrada? Só pelo preço? Na maioria das vezes, sim. Com certeza. Se você tem do mesmo produtor várias garrafas lá no mercado, né, as mais baratas normalmente são os vinhos de entrada. Tá? Agora, Vitor, mas como é que eu vou saber disso aí? É só pelo preço? Pelo preço, e não custa nada hoje, gente. Você tem na mão uma série de informações. Você entra na vinícola, né? Ou você entra em algum aplicativo, ele vai trazer mais ou menos a sequência, correto? Agora, o preço, nesse caso aqui, é sempre um fator determinante, porque você não vai saber. E outra coisa, né? Produtor sério, se o cara põe apenas ali um crasto superior, ele é superior, mas depois ele põe um crasto reserva, aí o reserva é melhor. Então, o degrau vai subindo, né? Então, isso depende também da seriedade do produtor que está produzindo aquele vinho. E outra coisa muito importante é o selo, né, Vitor? Totalmente. Aqui, ó, da região do Douro, esse selo que aqui está é como se fosse um selo de qualidade mesmo. Esse é, né? Esse é de verdade, porque esse selo, o produtor tem que comprar, custa para ele colocar esse selo, e além de tudo, ele passa por uma câmara de provadores. Não, e outra coisa, tem uma série de requisitos que o cara tem que obedecer para receber o selo. Não é só comprar, certo, Vitor? Não, não é só comprar. Não, de forma nenhuma. Estou falando que isso custa. Por que custa? Não é o selo que custa. O que custa é a aprovação. É passar pela câmara de provadores. Então, você tem um pessoal lá que vai fazer degustação, que vai fazer análise química, né, técnica do produto que está aqui dentro. Ele tem que atender todos os pré-requisitos e também de aromas e sabores, correto? Aí ele vai receber o selo. Então isso custa, não é só o papel que custa, custa toda a infra por trás. Nem a autorização. São os itens que ele tem que seguir para estar dentro das normas para poder ter a aprovação para conquistar o selo. Então, assim, isso que ele falou é importantíssimo.
Não custa nada dar uma checada na garrafa no mercado, entendeu? Ver qual é a procedência, ver se tem selo de garantia, quem é o produtor, e se ele tem uma sequência realmente de vinhos lá da mesma região. E fica aqui a dica, o Vitor pode falar de uma sequência aí de aplicativos. Você tem aplicativo aqui para você tirar foto do vinho e o vinho passar toda a história dele, a ficha técnica dele, não é isso, Vitor? Perfeito. Eu gosto muito, nós já falamos sobre o Wine Search, é um aplicativo internacional. Então tem todos os vinhos do mundo inteiro. Inclusive, se você quiser ir mais a fundo, ele vai falar do vinho em si, da região, do produtor. É um aplicativo sensacional. Essa história do selo que a gente estava batendo papo, da série de requisitos que a vinícola tem que ter, é mais ou menos como a vigilância sanitária, que num restaurante, nós estamos aqui no Flá, eu sei como a Flávia toca os negócios aqui, não é? Com a seriedade, com os processos todos sendo respeitados, com a parte de higiene, de porcionamento, enfim, o cuidado é só olhar para a cozinha. Quem conhece o Flá aqui, em Jundiaí, Flá Gastronomia, sabe o que eu estou falando. Aliás, no segundo bloco nós vamos falar do novo cardápio. Pô, tá sensacional. Que ele mais gosta. Gosta de vinho, mas ele adora os pratos aqui do Flá. Então, para você que é leigo no vinho, é só você imaginar a rigorosidade que você passa, os credenciamentos, os certificados que você tem para deixar as portas abertas de um restaurante, de um açougue, aonde você manipula alimentos. Isso aqui é a mesma coisa. Isso aqui é um alimento. Então, esse selo aqui, o Vitor fala toda hora disso. A gente já falou de selo espanhol, de selo português, enfim. Isso aqui é o nosso aqui no Brasil. Eu vou para um rápido intervalo comercial, volto já com o novo cardápio do Flá Gastronomia e para falar um pouco de como você pode escolher, por um custo-benefício legal, de maneira assertiva, o vinho que você procura. Voltamos já. Meus amigos, estamos de volta aqui, direto do Flá Gastronomia em Jundiaí. Quero agradecer, como sempre faço, a toda a família Geraldini, ao Edson, principalmente a Flávia, que está aqui comandando todos os dias, a toda a equipe de cozinheiros, de garçons, de gerentes. Muito obrigado de coração, vocês sempre abraçando o nosso projeto e recebendo a gente sempre com muito carinho, com muita sinceridade, e eu agradeço muito. Antes de continuar esse bate-papo importante, vou colocar os meus óculos e eu estou aqui com o novo cardápio do Flá Gastronomia. Além de uma vasta, muitas massas diferentes, não é? São 12 ou 14, se eu não estou enganado aqui. Os clássicos continuam. Ossobuco, medalhão de filé mignon, confit de pato, que é o meu preferido, do Vitor também, salmão e polvo grelhado. Esses clássicos nunca saem do cardápio. E a Flávia, como ela é uma grande chefe, tem uma criatividade e experiência gigantesca, ela está trazendo muitas massas diferentes e vale a pena. Tá? Além das entradas que são fantásticas, tem muita novidade. E eu queria falar do espaguete à carbonara, não é? Que eu adoro. Tagliatelle, tagliolini, papardelli, rigatoni, papardelli também, nhoque gratinado, ravioli, capelete, lasanha artesanal. Então, e todas as massas aqui do Flá são feitas aqui, todas artesanais. Que é uma perdição isso aqui. Você sabe, né, Vitor? Covardia, né? Isso é uma covardia. Então, essa palavra. Venha para o Flá Gastronomia, experimentar as novidades do restaurante, as massas, sensacionais. Vitor, vamos continuar nosso bate-papo aqui. Vamos lá.
sobre as escolhas e como escolher os vinhos na gôndola, na prateleira, no expositor. Então, a gente no primeiro bloco, a gente comentou que procura um bom produtor, veja a sequência deles. Agora, mas e o outro produtor? Você puxou o Quinta do Crasto? Não, existem vários outros. Ou seja, 90% dos grandes produtores, das grandes vinícolas no mundo, tem essa mesma sequência, Sim. entendeu? E não é porque eles querem, não. É porque é assim mesmo. Eles não conseguem ter em todo, lógico, tirando aquelas grandes exceções, né? Aquelas pequenas vinícolas que só fazem um vinho super especial, as grandes vinícolas que têm terrenos diferentes, certo? Pega o Chile, por exemplo, você tem vinhedos numa região, no outro vale. Então, as grandes vinícolas, elas têm em diferentes regiões, ela tem também o quê? Diferentes uvas, castras, etc. Então, ela vai pegando e vai produzindo seus vinhos. Agora, nem sempre, nem tudo é top. Correto? E nem pode ser, porque você tem que ter volume, você tem que vender também. Um vinho desse para sair para o mercado, às vezes demora 3, 5 anos e você vai ficar com o seu capital de giro empatado esse tempo todo, não dá. Então você tem que fazer isso, correto? Parte Então, comercial, né? O vinho comercial. Você tem que é o vinho de entrada. É o vinho de entrada. Agora, o vinho, você pode olhar o seguinte, tem outras dicas para você ver se você realmente está pegando um vinho que você fala, não, eu vou estar obtendo um vinho de boa qualidade por um preço legal. Por exemplo, dá uma olhada no contrarrota. Contrarrota. Vamos dar uma olhada no álcool, correto? O álcool quer dizer o quê? A maturação da uva. Quanto mais madura, quanto melhor a qualidade da uva, mais açúcar ela vai ter, provavelmente mais alcoólico o vinho será, correto? Correto. Então, se você pega um vinho tinto de uma graduação alcoólica muito baixa, esse é já 13, fica desconfiado. Esse é 13,5. Nós estamos falando do Douro. O Douro é uma região quente, correto? No verão. Tá? Ali as uvas antigamente eram usadas para quê? Para vinho do Porto. Tá? Não podemos esquecer que faz pouco tempo que o Douro produz vinho tranquilo. Antes lá só tinha vinho do Porto. E para você ter vinho do Porto, você tem que ter uma uva muito madura. Tá? Então é uma região que vai ter uva sempre bem madura. Então ele já vai ter uma graduação alcoólica. Esse aqui é 13,5, né? Vamos pegar um Vinhas Velhas. Esse já é 14 já. Então o álcool vai subindo, correto? A concentração também Esse vai também é subindo. 14. Esse já é 14. O cacho superior, correto? Então, o álcool é um bom indicativo. Então, fuja daquele vinho tinto de graduação alcoólica muito baixa. 11%, 12%. A tendência é o quê? De você pegar um vinho com muito herbáceo, com uva muito verde, muito amargor ou muito sem extração. Entendeu? Aí, para o produtor obter um vinho tinto muito extraído, ele vai prensar demais a uva, vai estar muito tempo com a casca, vai prensar até o caroço. Isso vai trazer o quê? Amargor, aquela distringência ruim, vai secar a boca, entendeu? Então, já fica a dica para o pessoal. Vinho tinto de uva bem madura tem que ter uma graduação alcoólica mais alta, tá? Quais são as outras dicas, CH? Aqui nós temos um blend, mas você vai falar assim, bom, eu não conheço o produtor, é um produtor, por exemplo, do Uruguai. Isso é um vinho muito barato. Uva Taná, eu não compraria. Não estou falando mal, tá? Mas se você não está acostumado a tomar vinho, se ele é um vinho muito simples, de uma uva muito tânica, é difícil você pegar um vinho de ótima qualidade com essas duas variáveis. Entendi. Entendeu? Entendi. Então você não está acostumado, você não conhece o produtor, você não sabe se aquele é vinho de entrada e o produtor faz outros vinhos, o que vai acontecer? Ele deve estar trazendo uvas de uma região assim muito plana, não está em encosta, entendeu? Muita mecanização, muito volume. Isso é uma outra dica importante. Se você entrar lá e aí o produtor vai falar na ficha técnica, colheita manual, né? Colheita nas primeiras horas do dia, para evitar de começar a fermentar, de começar muito sol na uva que está lá nas caixas, entendeu? Então, vá dar uma olhada na parte técnica do assunto. Então, procure trazer ou comprar vinhos que você saiba que ele é um vinho de entrada, mas de um bom produtor. Outra coisa, além da graduação alcoólica, né, da concentração, dá uma olhada também da região de onde ele está vindo. Lembra que a gente sempre fala de geografia? Tem que entender e conhecer geografia, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem escapatória. Cara, tá bom, eu vou comprar um vinho, mas da onde você está comprando esse vinho?
Vai comprar um vinho da Tunísia, da Argélia. Não, pode até ser. Não estou dizendo que mas não. se é da região norte, é diferente da região sul. Exatamente. Seja qual país for, certo? Perfeito, perfeito. Eu estou comprando um vinho tinto de uma região muito fria, né? Agora mesmo, estou estudando lá sobre a região dos Finger Lakes, Nova York, que é no estado de Nova York, é uma região muito fria na época do inverno. Só que eles produzem vinho. Por quê? Tem uns grandes lagos ali que conseguem fazer a temperatura ficar mais ou menos amena para o vinho. Mas qual é a uva tinta que eles fazem lá? Cabernet Franc. E o Cabernet Franc, a gente sabe que ela é famosa também no Vale do Loire, que é uma região fria também. Então, peraí, eu estou comprando um vinho lá do meio de Nova York, estou comprando um vinho do Vale do Loire, região fria, Cabernet Franc, ela não vai ser igual uma Cabernet Franc da Argentina. Esquece, entendeu? Então vai ser vinho diferente. Agora, eu vou gostar? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí que você vai começar a ter que ter a famosa litragem, entendeu? Você tem que experimentar. Mas é só parar para raciocinar um pouco. Eu gosto estou comprando um vinho, Cabernet Franc. Mas peraí, de onde está vindo essa Cabernet Franc? Está vindo da França? Está vindo da Argentina? Além tá do Chile? Além da temperatura, se é norte, sul, leste, oeste, proximidade com o mar ou do mar faz muita diferença, certo? Certíssimo. Perto de rios, de lagos grandes, tudo isso interfere na produção final do vinho. Sim, para refrescar a uva, o fruto, à noite, para ela segurar tudo aquilo que a gente comenta aqui, né? De sabores e aroma. Ela produz durante o dia, né? Concentra açúcar, aromas e sabores, e à noite ela tem que dar uma estabilizada. Estabilizada o quê? Com o frio. Ela não pode continuar no calor e processando tudo isso, ela tem que dar uma pausada para isso se concentrar na fruta, tá? Por isso você tem que ter um local que refresque. Por isso que o produtor fala, hoje o cara está lá na Argentina, em Mendoza, aí eu estou subindo, estou indo no Vale do Uco, estou indo para um lugar mais alto, porque é deserto, né? Quente pra caramba. Então, se ele não quer trabalhar muito com folha, com sombra, ele tem que subir para altitude para ter um pouco mais de frescor à noite. Além da litragem, que é muito importante e essencial, está falando uma pessoa que entendeu isso, e é verdade, não é? Mas essa colocação do Vitor, noites frias, dias quentes. Isso é justamente para deixar um vinho ácido, ele vai ganhar uma acidez, mas principalmente vai ganhar equilíbrio. O vinho tem que ter equilíbrio, tá? Entre acidez, corpo, açúcar, você tem que ter um vinho equilibrado, entendeu? Então, o fruto vai te trazer isso, né? Na aula que eu dou lá de vitivinicultura, a gente fala muito disso, né? A gente tem que pensar como é que você vai produzir o melhor vinho, o fruto possível para dar o melhor vinho possível. Naquela região, naquela condição climática. Exato. Agora, você tem que parar para pensar que o produtor, como falei, economicamente, ele vai realmente ter o quê? Um produto, às vezes, de alto volume. E você, para ter um vinho de alto volume, você tem que pensar em mecanização, entendeu? Você tem que pensar em terreno plano. Então, gente, não tem segredo, não tem como você fazer um grande vinho de exceção e ele ser um vinho mecanizado, um vinho de grande volume, não tem como. Esse é o problema de você ficar conversando com quem conhece tudo de vinho. O tempo vai passando, você vai mudando, né, de caminhos, a gente precisa encerrar para falar desses 4 vinhos. O que você pode acrescentar mais em relação a essa situação? Como escolher melhor o seu vinho? Vamos lá. Para a gente encerrar. Vamos lá. O caminho das pedras. Primeiro, antes de você ir comprar, faça uma pequena pesquisa. Bom produtor. Você vai na prateleira do mercado e fala, esse produtor eu conheço, né? Se não conhece, procura rapidinho. O vinho de entrada, ele tem outros vinhos, tem vinhos top também. Então você pode comprar um vinho de entrada com um pouco mais de tranquilidade, porque você sabe que é um produtor que vai cuidar bem da sua cadeia inteira. Ele vai ter bons produtos, do mais simples ao mais barato. Depois, consulte o sommelier da casa, consulte um profissional que está te atendendo, entendeu? E para você não cair em roubada. E se você tem dúvida, vai naquilo que você tem certeza. Você gosta de uma Malbec? Então procure uma Malbec. Não vá arriscar a uma fruta, a um produto que você não conhece, que você pode cair do cavalo. Até os supermercados hoje contam com profissionais adequados, capacitados para poder tocar o negócio, né, e principalmente dar as melhores dicas. Com certeza. Vitor, obrigado pela sua presença. É um prazer. Mais uma vez, uma aula de vinho. Nada. E a gente se encontra na próxima. Vamos fazer um programa legal na próxima aí. Se Deus quiser. Agradecendo mais uma vez ao Flá Gastronomia em Jundiaí, à família Geraldini, pela recepção
né, maravilhosa que a gente sempre tem. Um grande abraço a todos. Não esqueça, Instagram, Falando de Vinho. Entra lá, manda sua pergunta, participe da nossa comunidade. Nós agradecemos. Até o próximo programa. Programa Falando de Vinho. Um oferecimento Sulina Parrilla e Restaurante. Flá Gastronomia.